Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus irmãos, estamos chegando para a última etapa. Vamos analisar agora a nossa apostilinha. Vocês viram que a gente pensou um pouco nos detalhes, né? Cada apostila tem a parte do preletor detalhado, porque às vezes a gente vai no lugar e eles fazem aquela apostila tudo juntinho, você não sabe quem é quem. E a gente fez uma questão de separar, botar tudo direitinho. No nosso texto, a gente vai falar um pouco da igreja de Antioquia, né? Eu escolhi essa igreja exatamente porque é a igreja que não é judaica, embora tenha nela muitos judeus, mas é uma igreja da Síria. A mesma Síria de hoje, não é outra Síria não. É a mesma Síria onde está lá o Barak Lassá. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que crescera com Herodes o tetrarca e Saulo. Eles estavam adorando o Senhor, jejuando, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Na nossa apostila, nós tratamos um pouco da Antioquia, que eu vou falar bem rápido por causa do tempo, e também porque já falaram tanto da Antioquia, né? Antioquia da Síria, Antioquia que não é da Pisídia, mas a localização e a origem de Antioquia, isso também a gente já passou. Então eu vou tirar algumas coisinhas rápidas para nós. No primeiro parágrafo da fundação da cidade, aqui tem uma coisa interessante, que fala da fundação da cidade, de 300 a.C., marca o aparecimento do concerto triplo do poder helênico, depois da geração dos levantes que seguiu a morte de Alexandre. Seleuco, um dos vitoriosos em Ipsos, estabeleceu seu reino oriental até o território de Antígono, que Antígono mantinha ao longo do Mediterrâneo na Síria. Fundou uma nova capital, Seleucia, na costa, e Antioquia, chamada assim presumivelmente em homenagem ao seu pai e não ao seu filho. Como sua contraparte, a um dia de jornada em direção ao interior, esta segunda cidade provaria ser mais segura contra os ataques vindos do mar e mais bem relacionada com a rede de comunicações terrestres. Durante o reinado de Antíoco, o filho de Seleuco substituiu Seleucia como capital seleucida. Antioquia foi reformada dentro do padrão helênico, o que ainda pode ser detectado no plano das ruas da cidade moderna, na qual o centro atual aparentemente preserva a localização do ágora original. Os habitantes da nova cidade eram principalmente gregos e macedônios, soldados dispensados do exército de Seleuco ou colonos de Antigoneia, capital do antigo governante que fora despedaçada. Posteriormente, Antioquia se orgulhou dos elementos atenienses de sua constituição. Então era uma cidade muito parecida com a Grécia, por ter os elementos da cidade helenista da Grécia. E Antioquia, que vai aparecer os cristãos pela primeira vez, né? Aqui eu coloquei uma coisa que eu achei interessante: entre os 7 helenistas eleitos como diáconos estava Nicolau, destacado por ter se convertido ao judaísmo e também por ser de Antioquia. Ele marca o interesse dos antioquianos pelo judaísmo, que levou alguns dos evangelistas refugiados ali a abrirem pela primeira vez o evangelho aos gregos, como também aos judeus, embora o princípio já estivesse sido estabelecido na convenção de Cornélio. O movimento em massa entre os gentios de Antioquia claramente pegou a igreja de Jerusalém de surpresa. Jerusalém não estava habituada a ter uma igreja crescente que não fosse ela. E de repente eles perceberam o interesse dos irmãos e das pessoas pela igreja de Antioquia. Talvez ao perceberem que havia muito em jogo com o atual fluxo, eles enviaram um emissário, Barnabé,
que encorajou e ensinou a nova igreja. Embora o ponto ainda não tivesse sido formalizado, a cortina de ferro da lei tinha sido definitivamente derrubada, com enormes implicações para todo o mundo gentil. Isso porque a igreja de Jerusalém, ela queria uma igreja com os ditames de Jerusalém, não só com a palavra do Jesus Cristo, mas também com os costumes do judaísmo. E a igreja de Antioquia livra a igreja disso. A igreja de Antioquia, ela vai dar uma nova visão e vai dar também uma oxigenação na igreja para que ela tivesse o formato que ela tem hoje. Uma coisa importante, em Antioquia, o evangelho abriu a porta para os confins da terra. Barnabé procurou o homem talhado para aquela hora, indo à procura de Saulo, o arqui-inimigo, convertido, colocando no novo caminho que se iniciava. Também em Antioquia, fenômeno dos crentes gentios atraiu pela primeira vez a atenção do público geral e recebeu o nome distintivo, o termo cristãos. Olha só, uma visão extraordinária de um obreiro, Barnabé. Paulo, quando veio de Damasco, ele foi apresentado a Pedro. Conversou com Pedro, ficou 15 dias em Jerusalém. E Paulo era um homem muito inteligente, depois de convertido, e ele viu que ali não ia arrumar nada. A igreja de Jerusalém não acreditava nele, Pedro muito menos. Conversou com Pedro, o que é que ele fez? Ele foi lá para a Arábia, e eu imagino que naquele período na Arábia, Paulo pensou o seguinte: o negócio aqui para mim não está bom, eu vou correr atrás do que eu quero, e eu agora sou cristão, creio nesse Jesus, e eu conheço a Bíblia na visão judaica, na visão rabínica, mas eu quero conhecer a Bíblia agora na visão do Espírito. Eu imagino que os primeiros 3 anos de Paulo lá na Arábia, ele foi ler de Gênesis a Crônicas, só que agora na visão de Deus. Por isso que quando ele chega em Antioquia, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai pregar e diz: o meu evangelho, eu não recebi de homem nenhum não. O meu evangelho veio do céu. Jesus me revelou. Ele tinha essa autoridade. Pelo seu período de reclusão, em que ele, como doutor da lei, agora vai ler a Bíblia com outra visão. Você pode perceber que toda a doutrina paulina, ela tem princípios e textos do Antigo Testamento. Ou seja, era mais ou menos dizer para vocês: o Novo Testamento está contido no Antigo, e o Novo explica o Antigo. Era isso que eu tinha que entender. De Gênesis a Crônicas, contém todas as bases do Novo Testamento. E quando Paulo, Pedro, Tiago, João escrevem o Novo Testamento, eles explicam o Antigo Testamento. Você não pode nunca entender o livro de Levítico sem ler Hebreus. E é essa conjunção que Barnabé teve esse sentido. Olha, eu sou o cara que foi escolhido pela igreja de Jerusalém. Barnabé era para ser orgulhoso. Jerusalém ninguém quis vir para Antioquia, eu fui o cara. Mas ele foi procurar um homem competente e sábio para ajudá-lo. Ele não achou que ele estava completo sozinho. Ele precisou de alguém para ajudá-lo. Uma coisa que nós de igreja precisamos aprender: você nunca vai crescer sozinho. Você precisa da tua família, você precisa de amigos, mas só tem amigo quem é amigo. E só preserva a amizade quem sabe respeitar amigos, senão você não vai longe. Pode ficar certo disso. E ali eles receberam essa ideia de ser cristão. No final do texto aqui diz: os ministérios da igreja eram ensino e profecia, compartilhados entre vários líderes. Não se sabe como esta situação abriu caminho para o ministério fixo de bispo, sacerdote e diáconos, que aparece nas epístolas de Inácio 2 gerações mais tarde. Então o ministério da igreja de Antioquia e de Jerusalém era ensino e profecia. Profecia não no sentido de ter um irmão que profetizasse, mas no sentido da explicação da palavra. O dom de profecia
É uma coisa interessante. Mas quem profetiza por dom não é profeta. E é isso que eu sei entendido. A igreja brasileira e a igreja Assembleia de Deus, ela perde muito quando o irmão profetiza na igreja e o pastor diz assim: a irmã Raquel é profeta. Não, a irmã Raquel profetizou pelo Espírito, isso não faz dela uma profeta. Mas quando eu digo que a irmã Neide é profeta, eu coloco a Neide no pé de igualdade do pastor da igreja. Aí os profetas daí, eles ficam dividindo a direção da igreja com o pastor da igreja. Tem muita gente aqui que é diaconisa, não está aqui hoje, que não gosta que eu diga isso para eles. Mas a verdade é essa, porque eles querem ser profeta. Pessoas daqui andam por aí dizendo que a igreja aqui agora é fria. Eles não veem que a igreja cresce em termos de organização, em termos de estudo da palavra, em termos de fortalecimento espiritual. Eles só veem que eles perderam o direito de vir rodando lá na frente, está profetizando, enfiando a mão aqui para lá. Agora é gente que toma dinheiro emprestado com a agiota, é gente que tem uma vida irregular, é gente que nunca acertou a casa e a família é toda desconcertada, mas que está dando profetada nas igrejas por aí. É por isso que eu não presto, porque eu vou falar sempre assim. Lamento profundamente, mas irmãos, quem não consertar a sua vida e for uma pessoa honesta, a primeira coisa que um crente tem que ser, não estou nem falando de obreiro, estou falando de crente, ele tem que ser honesto. Se ele não é honesto, ele não serve para ser crente, cara. Porque o desonesto vai para o inferno. Tem gente que pediu carta para sair daqui, porque eu digo que quem não for sincero vai para o inferno, graças a Deus. Aí ele vai já junto, ele não quer ouvir isso. Então eu lamento por isso, mas a verdade é essa também. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para você? Você tem que ser honesto com a sua família, com a sua casa, com a sua igreja. Senão, irmãozinho, você vai para onde? Prega e não é honesto. Os ministérios da igreja é ensino e profecia. O ensino dói, porque ele tem que confrontar. Eu não posso ser um pastor de uma igreja se eu não quero confrontar o outro. Todo mundo é bonzinho. Eu não estou aqui para ser grego e troiano. Estou aqui para seguir Jesus. Quando eu falo isso aqui, nesse ponto da apostila Os Cristãos em Antioquia, eu quero pedir a vocês que vocês tenham um sentimento pela igreja. Se você não tiver este sentimento, meu irmão, sou obrigado, dói no meu coração, mas eu tenho que dizer: a porta da rua é a sementinha da casa. Pode ir, filho. Pode ir. Eu preciso que cada pessoa que está na igreja, ela tenha um sentimento de amor pela igreja. Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor é um homem inteligente, com a sua cabeça, um homem que tem uma biblioteca, poucos pastores têm uma biblioteca igual a sua, por que você ainda é assembleano? Cara, se você abrir uma comunidade, daqui a pouco tu tá rico, igual o Macedo, igual o R.R. Soares, igual o Valdomiro. E eu disse para ele, a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: meu filho, até hoje eu não achei uma igreja que esteja mais perto da Bíblia do que a Assembleia de Deus. Não existe essa igreja. Com todos os defeitos que a Assembleia de Deus possa ter, ela ainda hoje é a igreja que está mais perto da Bíblia. Me mostrem uma igreja que tem 100 anos no Brasil. A Batista tem mais de 100, a Metodista tem mais de 100, a igreja cristã, não sei de quem, tem mais de 100. Mas me mostra uma igreja com 100 anos. A Universal tem 40 anos, outras têm 30 anos. Me mostra uma igreja que tem 3 milhões de membros na escola dominical, domingo de manhã estudando a Bíblia. Não existe. Só a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a única igreja que se preocupa em ensinar a palavra como ela é. A Assembleia de Deus crê que Jesus vem buscar a igreja. A Assembleia de Deus crê nos dons espirituais. A Assembleia de Deus crê no batismo com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus crê no arrebatamento da igreja. Então, meu irmão, se você não quer amar esta igreja, eu preciso de obreiros
que digam o que o pastor Quintela dizia. Ele estava na Pianzinha, onde hoje é o Ibadege, e ele dizia lá: a melhor igreja do mundo é a minha, porque aqui eu adoro Deus, aqui eu oro, aqui eu canto, aqui eu ouço mensagens. Se esta igreja não é a melhor igreja do mundo para você, procure uma igreja para você, cara. Esta igreja que você está aqui, que você é diácono, diaconisa, auxiliar de trabalho, presbítero, ela tem que ser a melhor igreja. Porque se você não gosta da sua igreja, você vai gostar de quê? Eu fico doente quando eu vejo crente daqui que fala mal daqui e vai para o direito. Então vai parar de uma vez, ô infeliz. Larga a nossa vida em paz. Porque se você está aqui, você tem que falar bem da igreja que você está nela. Imagina você falar mal da tua casa, falar mal da tua mulher, falar mal dos teus filhos. Que marido que você é? Que mulher que eu quero do meu lado? Que todo lugar que eu chego, a tua mulher falou isso, tua mulher falou aquilo. Tu mundo era que a tua mulher vai acabar se separando. Eu não quero uma mulher dessa. Eu quero uma mulher que fala bem de mim, pô, por mais ruim que eu seja. Se ela achar que não dá para estar comigo, mete o pé, tá tudo certo. Ué, não vai fazer não, né? Tá vendo assim que não. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente é sério ou não é, cara? Como é que você vai ficar numa igreja que você dá glória da paz sua e fala mal da igreja? Aí nas festas tu aparece, para dirigir grupo tu aparece, para falar besteira tu aparece, mas na hora de vir aprender tu não aparece. Eu vou dizer para vocês, sinceramente, esse seminário é o primeiro, e vai ter outros aqui, gente que eu estou vendo que é da igreja, que tem carro, que dirige grupo e não está aqui, eu vou desligar. Eu não quero ninguém atrás de mim que gosta de mim vai para o inferno. Eu acho que a gente tem que ter a seriedade de estar no lugar que a gente gosta do lugar. Se eu não gosto, estou fora. Eu acho que todo obreiro que está aqui tinha que explicar: irmão, eu não vim por causa disso, por escrito. Agora, a falta não dá satisfação. É diaconisa. Aliás, eu venho sabendo da lista do diácono, é isso. Eu quero essa lista para saber quantas diaconisas vieram, tá? E quero saber quantas são diaconisas que não puseram o pé aqui. Porque aí a gente vai resolver isso da maneira mais simples possível. Desliga e pronto. Ninguém é obrigado a ser diaconisa, né? Passa a ser membro da igreja, não seria um problema. Você ama a sua igreja? Essa é a primeira coisa que eu quero pedir. Qual o teu sentimento pela igreja? Os irmãos de Eldorado, os irmãos de Del Castilho. Eu estou lá na congregação, mas não gosto de congregação. Então, meu caso, matriz para você viver, cara. Se eu estou na congregação, eu gosto da congregação, eu amo. É um lugar que eu adoro, é aquilo ali, ó. Eu amo minha igreja. Por isso eu oro, divulgo, participo, contribuo e não distribuo. Você já pensou que coisa mais feia no mundo é você chegar, você está lá, estou lá na igreja do Germano. Não é nem pastor, é do Germano. Eu não tenho igreja, meu irmão. Essa igreja pertence a Jesus Cristo. Germano não tem igreja. Que você goste, que você não goste, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Fala com ele para me tirar. Se ele me tirar, eu vou embora, sem problema nenhum. Ou então convence 50% da igreja a dizer que não quer, eu vou embora. Mas enquanto isso não acontecer, atravessado da garganta ou não, você vai ter que me engolir, cara. É simples assim. Então você ama a igreja? Amo. Então vamos passar as lutas junto, aprender junto, conversar junto. Eu sou pernambucano e eu penso o seguinte: quem fala de mim pelas costas, o meu respeito não tem. Esse é o princípio. Então, irmão, qual é o teu amor pela igreja? Qual é o teu sentimento pela igreja? Você tem amor pela igreja? Você defende a sua igreja? Pode falar o que quiser, mas se falar mal da minha igreja perto de mim, vai levar tudo lado, que eu vou falar mesmo. E se falar mal da igreja eu estando aqui, pode ficar certo que quando eu pegar o microfone, velho, tu vai ouvir. É que eles, quando falam que eu não estou aqui, eles dão sorte que eles vão embora. Mas quero agradecer o pastor Zé Francisco. Cadê ele? Ali, ó. Pastor Zé Francisco, pastor Moisés. Quinta-feira ele defendeu a igreja aqui, né, pastor Zé? Deus te abençoe. É isso aí. Quem ama a igreja defende a igreja, irmão. Pode deixar os outros chegar aqui, que é isso? O cara está na minha casa e vai falar mal de mim dentro da minha casa? Não merece uns tapas? Merece. Pescoção bem dado. Eu vou na sua casa, eu tenho que respeitar a sua casa.
Não posso falar mal de você na sua casa. Isso é absurdo. Então, você ama a sua igreja? Defende a sua igreja? É sincero com a sua igreja? Irmãos, a Assembleia de Deus, 100 anos, 12 milhões de membros, mais de 300 mil igrejas, 3 milhões e meio de revistas na escola dominical, 60 mil obreiros. E olha que eu não estou pensando em Madureira, tá? Bota Madureira junto nesse negócio aí, que também é a Assembleia de Deus. Não existe uma igreja dessa no mundo, não. O pessoal critica a igreja muito besteira. Tem um pastor isso, tem um pastor aquilo. Todo mundo tem que saber de uma coisa: todas essas igrejas modernas, empresas que estão aí, são desviados de uma igreja séria. Ou ele saiu da Batista, ou ele saiu da Assembleia de Deus. Para fazer um resumo rápido aqui, eu diria o seguinte: Macedo, R.R. Soares, Miguel Ângelo, tudo era membro da Igreja de Nova Vida de Botafogo, na liderança do bispo Roberto Macalester. Todos eles. Todos eles. Roberto Macalester era saído da Assembleia de Deus, pastor assembleano do Canadá, que veio para o Brasil, mas não recebeu o apoio da Convenção Geral, resolveu abrir a Igreja Universal, a Igreja da Nova Vida. Assembleano. Toda a família do Macalester no Canadá, pastores da Assembleia de Deus, todos eles. Miguel Ângelo era obreiro do Macalester, R.R. Soares era obreiro do Macalester, Macedo era obreiro do Macalester, todos eles. Então, um assembleano que deixou de ser assembleano, que abriu a Igreja de Nova Vida. Posso até ser processado, que isso vai pro ar, pode ter problema não. Eu vou responder um a mais ou a menos, não faz diferença nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou? É porque você não conhece a história, a gente tem que relembrar a história para vocês. Quando o Macalester viu que a Assembleia de Deus não ia abraçar ele, abraçou o Bernardo Johnson, não ia abraçar ele, ele começou a fazer os cultos na ABI, onde o pastor João trabalhou, culto lá, café espiritual. Aquela vozinha macinha, os caras são bonzinhos, né? Aquele cultozinho lá. E começou a vender o café espiritual. Café espiritual. Criou a Nova Vida. A Nova Vida teve uma sacada de mestre. O que é que eles perceberam? Vamos oferecer uma igreja com o Espírito Santo sem costume. Tudo que o assembleano queria. Preso debaixo de um radicalismo de doutrina que tem até hoje. É esse radicalismo dessa roupa que tem que usar. Isso aqui não é roupa de crente, isso aqui é roupa de pessoa que é empresário. Aquelas irmãs do vestidão, lá embaixo de uma cor só. Essa semana eu vinha de Nova Iguaçu, aí vi uma mãe com 2 criancinhas, bichinhas, tadinha, 4, 5 aninhos, com aqueles vestidão. Eu fiquei com pena daquelas crianças. Quanta escravidão, meu Deus do céu. Não, mas eles fazem um rigor naquela roupa. Aquela roupa é a doutrina de tudo. A irmã prega que tem que ter aquela roupa. Imagina uma roupa daquela semana inteira sem lavar. Só Jesus Cristo. Mas o pior é isso. Elas brigam tanto por costume, irmãs queridas. Mas elas todas pintam o cabelo com vestidão, sem vestidão. A mulher não fica de cabelo branco. Então, meu irmão, qual é o pecado? Olha, se eu não posso vestir uma roupa livre, uma roupa mais moderna, mas eu tenho que vestir um vestidão e pintar o cabelo. Qual é o pecado? Tudo não é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos um amigo em comum, eu, Denise, pastor Moisés. Eu ri uma vez, a Denise vai lembrar disso, não sei se ela vai ou não, mas a gente estava lá na casa do teu pai, Denise. E o Eli é muito sem vergonha, né? Aí o Eli chegou lá, aí estava lá a irmã Hilda. Aí o Eli, irmã Hilda, eu queria pedir para a senhora, essa tinta que a senhora pintou o cabelo, eu restei para pintar o meu. Aí a irmã Hilda ficou toda sem graça, que ela toda quietinha. Aí o Eli ria, eu falei, tu é muito sem vergonha, Eli. Poxa, não, tô brincando com ela, tá brincando não, tu tá jogando uma coisa pesada em cima da irmã, porque não pode as coisas, mas pode outra, é isso que tu quer dizer. Entendeu, irmãos? Então,
As pessoas criam tanto costume, tanto rigor, mas não é assim. A gente tem que ser sério, honesto, verdadeiro. É isso que tem que ser. As roupas, o que a Bíblia recomenda é que a mulher possa e deva se vestir decentemente. Amém. E é como eu sempre digo aqui, eu só tenho uma mulher, Ana Maria. Então, eu e Ana, a gente se acerta, a roupa que ela usar também. Agora ela não nem me respeita mais. Ela já compra, quando eu vejo, já está lá bonita. Antigamente, agora o tempo passa, faz 38 anos, não manda mais, cara. Já está livre, né? Você ainda manda, né, Moisés? Ainda manda, né? Aí, mas ainda é isso aí. Eu já perdi, já. Você pode descontrair um pouco, tá? Então o ministério da igreja é o que? Ensinar. Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês hoje à tarde é isso. Você ama a sua igreja? Então brigue por ela, defenda ela. Faça a sua igreja crescer. É uma igreja séria. Todo o dinheiro aqui é transparente. Vocês sabem o que a gente tem compromisso, onde a gente gasta, o que a gente faz na igreja, a mudança da igreja. É isso. Eu não estou aqui para brigar. Barnabé, eu quero falar algumas coisas de Barnabé, mas tem muita coisa aí, o tempo não vai dar. Então eu vou falar só na última página do Barnabé lá. E aí eu quero lembrar uma coisa para vocês de Barnabé. Barnabé aí na apostila tem a origem de Barnabé, ele era de Chipre. Lembra daquele hino, Barnabé natural de Chipre? Que hino lindo, né? Lembram desse hino ainda? Muito bonito, né? Não tem número não. Quem fez a apostila não paginou. A minha não tem, cara, aí. Isso é covardia. Mas a nossa não. Barnabé. Página 9? O meu está assim. Ó, eu estou na página que tem só o nome Barnabé. Depois tem antecedente judaico, operador de Paulo. 5, pronto. Isso. Não. Rapidinho. Então Barnabé era de Chipre, foi um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento. Seus pais judeus, helênicos, lhe deram o nome de José, que em grego bizantino, né? Yosef. Mas quando ele vendeu todos os seus bens e deu dinheiro aos apóstolos de Jerusalém, eles lhe deram um novo nome, Barnabé, que significa o filho do profeta, né? Ou o consolador, alguém que trabalhava ajudando os outros. Então esse José, que era um homem participante, observe que ele não já começou na igreja de Antioquia como profeta, não, ele era um servidor da igreja. Ele vendeu o que ele tinha e doou, colocou lá aos pés dos apóstolos. Ele participou, ele tem antecedentes judaicos, ele era um cooperador de Paulo, né? Depois ele separa de Paulo. Eu não vou falar dessa parte aqui, porque eu quero falar do Barnabé como um restaurador de obreiros. Fazer um obreiro, irmão, é muito difícil. Nós temos aqui obreiros de várias origens. Nós temos aqui um obreiro que foi ordenado aqui nessa igreja por um outro pastor, que não fui eu. Nós temos aqui obreiros que estão em preparação para ser ordenado para alguma coisa. Nós temos irmãos na igreja que nós ficamos observando para ver a qualidade e a competência desses irmãos. Nós temos obreiros aqui que vieram de outra igreja, já consagrados. Nós não sabemos a origem e a consistência dessa pessoa. A gente vai ter que descobrir devagar com a convivência. Por isso que eu digo a todo mundo que chega aqui: a minha vida com você começa hoje. O que o cara foi ontem, deixou de ser, não me interessa. Se ele foi um bom obreiro lá, deixou de ser, isso também não vai mudar para nós. Carta de mudança não prova nada. Porque o cara está lá com o obreiro ruim, o que ele mais quer é fazer uma carta para ele ir embora. E ele bota lá, recebe como um santo. Eu nunca recebi uma carta dizendo assim: pastor Germano, esse sujeito era fofoqueiro, mau marido, sai vergonha. Não tem nenhuma carta. Toda a carta que eu recebi nos meus 30 anos de ministério diz assim: como é seu nome, irmão?
Pastor Germano Soares, Adriano, o homem de Deus, o céu, receba como um santo, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Então carta não prova nada. Você está recebendo o cara como um santo, e 2 meses depois você já vai ver que de santo ele não tem nada, nem nome. Vocês entendem isso? Então Barnabé, eu quero falar um pouquinho de Barnabé como restaurador de obreiros, como um professor. Lá na frente, aí vocês têm que seguir os tópicos aí. O meu é o tópico 6 já. Tá? A mais antiga tradição pós-canônica nas pseudas clementinas, liga Barnabé a Alexandria. Página 8. É Barnabé, Atos de. São os Atos de Barnabé. Posteriormente houve 2 conjuntos de tradições, um ligando a Milão e outro a Chipre. E estas segundas que aparecem nos Atos de Barnabé, provavelmente composto em Chipre, não antes do 5º século. O livro alega ter sido escrito por João Marcos, convertido por Paulo, Barnabé e Silas, batizado em Cônio. E é claramente inspirado no livro canônico de Atos, conta as viagens de Barnabé com Paulo, a divergência deles por causa de João Marcos, e as viagens posteriores de Barnabé e seu martírio em Chipre, depois que Marcos foi para Alexandria. Mais sóbrio e menos extravagante do que outros apócrifos, este livro essencialmente é uma expansão fictícia do livro canônico de Atos dos Apóstolos. Marcos, começando como cooperador, secretário de Paulo e Barnabé, 2 talentosos homens de Deus. Marcos, na verdade, era sobrinho de Barnabé. A ideia de colocar parente no ministério, como se fosse emprego ou profissão, Barnabé era um homem que sabia consolar, mas às vezes não era firme na doutrina. Leia aí Gálatas 2,13, quem tem Bíblia aí, me ajude. Gálatas 2,13. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Muito bem, então Barnabé, ele não era tão firme, e ele deixava-se dissimular. No caso de Paulo lá com os obreiros, né? Paulo e Pedro, Pedro estava como se fosse um gentio, mas de repente chegou irmão judeu, ele opa, e Paulo não aceitava isso de jeito nenhum. Paulo achava que você era a mesma pessoa na igreja dos gentios, na igreja dos gregos, na igreja de Jerusalém, aonde você estivesse, você é livre em Cristo. Pedro era meio judaizante, e Barnabé, ele ficava em cima do muro. Depende, é aquilo que está lá, está na apostila aí, escorrega. Levítico diz que o obreiro firme, ele tem unha rachada, ele pisa no chão, que não afunda e não escorrega. A de Barnabé não, era unha de cavalo, meio redonda, escorrega. É aquele obreiro camaleão, dependendo do assunto. Ele está aqui dizendo, não, mas você não acha? O pastor Moisés fez isso, mas eu não gostei. O pastor chega e fala, oh, meu pastor, que saudade, meu pastor. Ô infeliz, tu estava falando mal do cara agora. Esse é obreiro camaleão, não tem ninguém aqui assim não, né? Vocês estão entendendo? Obreiro camaleão porque muda de cor, muda de lado. Barnabé era meio assim, era um grande obreiro, mas não era firme, porque a maioria das pessoas não tem coragem de bater de frente. Eles querem manter a amizade sempre. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para o outro, mesmo que ele não goste. Sua boa índole quanto a Paulo, tendo sido seu mentor inicialmente lá no livro de Atos, o pastor Zé Carlos já falou sobre isso, e agora seu cooperador. Agora eu coloquei aí qualidades do professor Barnabé. Barnabé era um homem generoso, um grande professor. Barnabé era um homem dinâmico, tinha muito amor, sem preconceito, honesto e íntegro.
mestre enviado às mensagens missionárias, decidido. E Paulo mais tarde reconhece que ele errou quando se separou de Barnabé por causa de João Marcos. Eles fizeram juntos a primeira viagem. Quando Paulo estava exilado lá na Arábia, foi Barnabé que buscou Paulo. Aí está a generosidade. Ele traz Paulo e diz: Paulo, olha, eu vou dirigir a igreja de Antioquia e eu queria levar você comigo, porque eu sei que você entende da Bíblia, está novo na fé, mas você já é um rabino. Vocês têm que entender, porque dá a ideia que isso é também uma coisa bem séria, pastor Zé Carlos. Parece que Paulo se converteu em Damasco, já virou pastor de um dia para outro, né? Senão, quando Paulo vai para lá, Paulo, ele já era rabino. A ideia de Paulo e Jesus, não dá tempo para fazer um paralelismo. Você está com meus slides aí, ô? Coloca lá para mim, para a gente dar uma olhada. Paulo e Jesus, Jesus entrou no templo com 12 anos e Paulo também. Só que Jesus passou apenas pela sabatina dos rabinos para ganhar a Torá, que era a cópia da lei, e voltou para casa. Por quê? Porque José e Maria eram pobres, não podiam pagar. Você acha que estudava com Gamaliel de graça? Não, filho, tinha que pagar. Gamaliel naquela época era a PUC de hoje. Tem que pagar, e pagar caro. Jesus era pobre. Jesus volta para Nazaré, não é? A igreja de Antioquia, eu já passei. Passa um pouquinho aí, só para... Pode passar, isso tudo aí eu já passei. Pode ir. Barnabé, vai. Pode ir. Aí. Qualidades do professor Barnabé. Não é? Então, compromisso, homem honesto, mestre. Mas aí a ideia desse cara é o seguinte: como um grande obreiro, ele aprendeu isso a duras penas. Então, Paulo, ele com Jesus, quando Jesus é condenado, com 30 anos, Jesus começa o ministério dele na Galileia. Paulo vai para Tarso e vira doutor da lei em Tarso. Quando Jesus morre, Jesus cresceu e chamou a atenção de Paulo. Paulo era um grande homem, um ilustre homem, um homem de conhecedor profundo das coisas, não é? Aí ele volta para Jerusalém para resolver isso, acabar com a seita dos nazarenos. E aí ele começa o ministério dele já de uma forma de perseguição a Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Ele vai conhecer Jesus em Damasco. E quando ele conhece Jesus, é um trabalho muito sério de Paulo e de Barnabé. Então Barnabé é o cara que acredita em Paulo, vai buscar Paulo, coloca Paulo em Antioquia do lado dele, mesmo sabendo que ele corria o risco. Mas a glória de Barnabé, a alegria de Barnabé, era o crescimento de Paulo. E é isso que nós temos poucos obreiros. Quando o obreiro começa a crescer, o outro faz tudo para derrubar ele, fica com ciúme, fica com inveja. Não, que aquela igreja, aquele cara lá é assim. Então, se você parasse um dia para imaginar o que os caras falam de você pelas costas, irmãos, é terrível. É terrível. Terrível. Brigas que eu sou briguento mesmo, já preguei várias confusões. Mas você está com fulano lá, pode parar, eu conheço. Então eu defendo meus obreiros. Qualquer obreiro que o cara pode falar o que quiser, só quem pode falar mal dos meus obreiros sou eu, mas ninguém. Falou mal de um de vocês para mim, vai arrumar problema. Agora, isso é muito sério. Então Paulo foi trazido por Barnabé. Barnabé integrou ele no ministério, botou ele para trabalhar. E quando ele sai da primeira viagem missionária, João Marcos era mais ou menos um cara que, como diz o Márcio, presbítero Márcio, a mamãezada. Aquele obreiro cheio de fricote, não come com o prato na mão, não senta aqui porque está sujo. É cheio de gracinha, não dorme no colchonete, tem que ter uma cama de casal, todo cheio de gracinha. Essa água não sei o quê. Já viram aquele cara que reclama de tudo? Esse tipo de homem não serve para ser obreiro. E João Marcos foi com Paulo e Barnabé na viagem missionária, e ele viu que a casa da mãe dele era muito melhor. Aí lá no meio do caminho ele largou Paulo e Barnabé e veio embora. Igual o nosso amigo pastor Zé Carlos. Começa a dar aula, da hora do recreio, foi embora lá com o resto dos alunos lá.
Tem que aprender a falar o milagre sem contar o nome do santo. Essa é a diferença. Voltaram, mas Marcos, sobrinho de Barnabé, pensou no tio, né? Não, tem meu tio lá, pô. Tem muita gente que se espelha nisso, meu parente. Era o Eduardo chegar aqui, porque ele é meu filho. Não, meu pai vai não tem isso não, errou, não tem jeito não. Aí quando chega, faz a segunda viagem missionária, aí Barnabé e Paulo tá lá, e agora? Não, agora não. Aí quando Paulo, o que é isso, Barnabé? Igual se fosse Moisés. Aí tá lá o Moisés trazendo o Washington. Não, Moisés, o Washington não. Não, pastor, mas é meu cunhado, então você fica com ele. Foi isso que Paulo fez. Quando Barnabé trouxe João Marcos para a segunda, e Paulo disse: ô, pode parar. Pode parar. Porque Barnabé é igual o Jurema, né? Aquele coração de mãe. Gosta. Não, tá ali. Jurema, você vai, pastor, será que ele não vai se arrepender amanhã? Mas pastor, Jesus vai fazer. Jurema é sempre assim, ela sempre tem um jeitinho para proteger os errados. Dá um jeitinho. Aí vem lá o Barnabé, cheio de coisinha. Paulo disse: ô, esse cara aí não vai comigo não, velho. Não, mas é meu sobrinho, então você vai com ele. A Bíblia diz que eles brigaram feio. Brigaram. Paulo saiu lá, achou lá o Silas. Silas, vem comigo. Vamos nós dois agora, deixa aquele mamãezado para lá. Oh. Aí Paulo foi com Silas. E qual é a beleza da coisa? Barnabé perdeu Paulo, o grande amigo. O cara que ele vestiu. Às vezes eu penso que Barnabé ficou igual a mim, meio frustrado, né? Puxa vida, ajudei tanto esse Paulo e agora o cara faz isso. Aí Paulo, Barnabé deu a de Jurema, pegou a mamãezada dele, né? Que era o Marco, levou o Marcos para Chipre. E aí que está a beleza do negócio. Marcos vai fazer com que Barnabé vai fazer com que João Marcos se torne um grande obreiro. E a gente que estamos aqui hoje tem que agradecer a Barnabé, porque se ele não fizesse isso, eu e você não teríamos o Evangelho de Marcos. Foi ele que escreveu o Evangelho depois. Então, às vezes vale a pena salvar o amamãezado, né? Aí eu tenho que arranjar alguns Barnabé, porque eu não tenho jeito para tratar com esses caras não. Aí tem que ser com Moisés. O amamãezado para Moisés tratar dele, eu vou arranjar o Silas. Eu não tenho tempo para isso. Mas qual é a beleza disso? Paulo reconhece que o trabalho de Barnabé foi excelente. Foi bem feito. Olha lá, 2 Timóteo 4,11. Lê aí para mim. Olha que declaração, irmãos. É nessa declaração que você aprende. Olha só que coisa linda. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Paulo, preso. Observe um detalhe. Somente Lucas está comigo. O que você aprende aqui? Paulo nunca mais ficou bom da vista desde que ele viu Jesus. Paulo ficou marcado pro resto da vida. Nunca mais ele enxergou direito. Por isso ele nunca estava só. Aí ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque ele é útil para o ministério. Isso aí é ele dizendo assim: olha, o trabalho que Barnabé fez com esse rapaz é muito grande, interessante. Então, irmãos, é difícil entender isso, mas nenhum obreiro deve ser descartado. O obreiro que errar deve ser chamado a atenção, devemos tratar dele, devemos dar uma chance, duas. Se o cara melhorar, bem, se não melhorar, aí não tem jeito mesmo. Mas pelo menos 2 vezes ele tem que ter chance de recomeçar, de refazer o seu ministério. E Barnabé era esse cara, era um cara generoso, que tinha essa paciência, né? Pastor Moisés, pastor Germano, vamos pegar leve, né? Pastor Germano, devagar. Se eu não tivesse Moisés para frear, como é que eu ia fazer, né? Então você precisa ter o Barnabé, esse cara generoso.
paciente, né? Tá bom, Paulo, tá bom. Você vai com o teu Silas, faz seu trabalho lá e deixa o Marcos comigo. Eu vou para Chipre com ele. Nunca mais eles se encontraram. Foi a última vez, mas Paulo reconhece isso. Paulo diz, olha, o trabalho que Barnabé fez com esse rapaz é louvável, é maravilhoso. Então a igreja precisa desse obreiro, o obreiro generoso, o obreiro prudente. Mas ela também precisa do Paulo, porque ela não sobrevive sem um e sem o outro, tem que ter os dois. Não pode ter só Paulo, senão vai ficar sozinho. Também não pode ter só Barnabé, porque senão vai virar bagunça. Então tem que ter os dois, para ter o equilíbrio. Tem que ter um Paulo e tem que ter um Barnabé, não é? Um vai dar um cascudo, aí o outro vem e passa o bálsamo. Fica tranquilo que vai passar. Tem que ter. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa aprender. A humildade de Barnabé. Não se preocupe em aparecer, para que Paulo se projete no ministério. Agora volta lá no que estava lá de qualidade do professor. A qualidade, o Barnabé não quer aparecer, para que Paulo se projete no ministério. Então a glória de Barnabé era o progresso de Paulo. Então Barnabé ficava feliz. Barnabé era o tipo do obreiro do Antigo Testamento. O sacerdote, ele tinha o nome das pessoas, das tribos no peito, para sempre que ele orar, lembrar deles. Então é preciso que tenha um Barnabé na igreja, porém preciso que tenha também um Paulo. Mas Barnabé, é isso que eu quero pedir a vocês, para a gente aprender a restaurar o obreiro. Nunca jogar fora na primeira vez. Tentar ver se tem recuperação, aconselhar. Se cada irmão aqui, quando alguém for falar mal da igreja, peraí, irmão, mal da igreja não. Você não quer, tá ruim da igreja? Pode ir embora. O pastor já falou isso. Mas não fala mal da igreja não. Você vai fazer ele repensar. Opa! Agora, se falar, porque tem gente que adora incentivar fofoca. E faz mais ainda. O outro obreiro que eu vou falar rapidinho dele é o Simeão, um dos mestres da igreja de Antioquia. Seu nome gentil era Níger, significa preto, que sugere a origem africana. Juntamente ele com Lúcio Manaém, recebeu a instrução do Espírito Santo. Comissionou Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Se ele era de Cirene como Lúcio, concebível que seja o Simão que carregou a cruz de Jesus. Então esse Simeão, ou Lúcio de Cirene, dá a ideia que seja o mesmo camarada, né? O Simeão, chamado Níger, o preto, dá a ideia que seja o mesmo cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. Esse camarada se converteu e foi para Antioquia. Se ele era de Cirene, e quem carregou, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz também era sirineu e também era negro. Como era muito perto dos lugares, pode ser a mesma pessoa. O que eu quero tirar disso aqui para vocês é que a igreja, ela precisa ser inclusiva, mas não ser inclusiva para aceitar pecado. Ela é inclusiva para aceitar o pecador e o pecador abandonar o pecado. Aí sim, a igreja tem que ser inclusiva, mas eu não posso ser inclusivo para aceitar o cara que chegou aqui, Pai Senhor, pastor. Já imaginou? Aí aceita Jesus e continua. Irmão, Márcio é bonitinho, irmão. Aí, então não. Ele pode até chegar aqui dando a paz do Senhor molenga, mas depois, Pai Senhor, irmão, virou sujeito homem. Amém? Aí a igreja é inclusiva. Recebeu o cara, mas aqui o Espírito Santo fez uma mudança na vida dele. Ué, senão não adianta. Então se a igreja, para ser inclusiva, tem que concordar com o pecado, não. A igreja não é racista, branco, preto, vermelho, amarelo, qualquer um. Chegou aqui, japonês, não japonês, não importa. Até coreano, né? Se vir lá da Coreia do Norte, nós vamos aceitar. Desde que ele não venha com a bomba para explodir no meio da igreja. Mas aqui ele tem que ser crente, homem de Deus. Ela é sem racismo, inclusiva, mas uma igreja que
rejeita o pecado. Qualquer pecado. Qualquer pecado. A igreja hoje, irmãos, ela concorda muito com erros graves e as pessoas estão aceitando. Tem um rapaz aqui de perto de vocês, que eu não vou citar nome por questões éticas, né, pastor Ricardo? Porque muita gente conhece ele. Ele tem uma vida extraordinariamente boa. E um dia eu cheguei na igreja, não vou falar igreja, no lugar. Mas eu cheguei e encontrei com esse moço, ele, pai, sou pastor Germano. Eu olhei, pai, senhor, você é crente, irmão? Sou, pastor, agora eu estou na igreja. Falei, que legal. Vem cá, tu já divorciou da esposa e casou com a amante que você mora com ela, ou como é que está esse negócio? Pastor, tá vendo? Por isso que eu não gosto de vocês assembleanos. E vocês são radical. O meu pastor disse que isso é problema meu. Entendi. A esposa fica lá, eu estou separado dela, mas eu tenho a outra. Isso é um problema meu, particular. Ninguém se mete, isso é problema da minha vida. É isso. Então, isso é ser inclusiva? Não. Essa igreja para mim não serve. Mas ele está dando paixão por aí. Então, a igreja é inclusiva, aceita o pecador, desde que ele se arrependa. É isso que tem que ser. Não podemos dar cobertura a pecado, irmãos. Nem do irmãozinho que não tem nada, nem do irmão inteligente. Porque tem gente que quando o irmão é inteligente, ele não tem pecado. Eu já vi presidente de convenção dizer o seguinte: amigo meu não tem erro, inimigo se não tiver eu mato. Eu não posso ter um líder desse, de jeito nenhum. Então a igreja inclusiva aceita todo mundo. Entrou ali, mas aquela mulher era da prostituição, mas agora ela é crente, aceitou Jesus, transformou na vida, não é mais prostituta. Amém? É minha irmã em Cristo. Raabe deixou a prostituição e casou com um príncipe judeu. Ruth era uma viúva de um país ruim, mas ela veio e ela disse para a sogra: olha, eu tenho que estudar muito a vida de Ruth e de Noemi, porque uma nora, talvez Ana, né? Ana não, que a minha mãe já foi para a glória, não pode, talvez Denise, né? Possa dizer para a mãe do Moisés que ela é uma mãe, dizer: olha, tu morreu, eu vou morrer, o teu Deus é o meu Deus, a tua fé é a minha fé, porque tem poucas. Agora, vocês vão ter que ouvir comigo que tem poucas sogras assim, não tem? Tem muita sogra assim não. Mas Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu estiver eu estarei, e aonde enterrar você eu quero que me enterrar. Olha, tem que bater palma para essa mulher, porque era uma grande mulher, né? Grande mulher. Mas isso é inclusiva, mas sem aceitar o pecado. Lúcio de Cirene, terceiro citado entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, ao que parece, era um dos cristãos judeus helenitas, que corajosamente pregavam também aos gregos em Antioquia, e permaneceu para ministrar na igreja. Esse cara não saiu de Antioquia, era um obreiro local, ele não quis se apaixonar por Paulo e ir atrás, porque tem obreiro que é assim: o pastor viajou, pastor, eu quero ir, eu também queria ser igual ao senhor. Você tem essa chamada, filho? Não, então fica aí. Então Lúcio era o Agatão lá de Antioquia, né, Noélio? Não saía da igreja, estou lá, mas conta com ele, 7 horas ele está aqui fazendo um café. Todo culto, não tem culto bom, não tem culto ruim, não tem culto maior, não tem culto melhor. O Lúcio de Cirene era esse cara. Ele estava lá, independente da cultura. Ele não queria saber se o cara era judeu, se o cara era grego, se o cara era romano. Está lá na igreja, é meu irmão em Cristo Jesus. Aquele obreiro que luta e trabalha pela sua igreja, independente se ele vai ganhar alguma coisa com isso ou não. Não se trabalha na igreja pensando em ganhar nada, irmão. O dono da igreja não sou eu. Eu vou daqui um pouco parar, vocês já sabem disso, né? Aí vem o pastor Moisés. O pastor Moisés também não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Bota isso na sua cabeça. Você é diácono? Você é diaconisa? Você não é minha diaconisa, você é diaconisa de Jesus.
Eu queria que cada diaconisa, cada diácono, cada presbítero, cada pastor perguntasse para Jesus se Jesus está satisfeito com o teu trabalho. Jesus está satisfeito com a tua produção? Com aquilo que você faz na igreja? Ou você acha que eu sou teu patrão? Que eu sou teu chefe? Não, você me deve respeito sim. Mas eu respeito e considero você. Então você não é meu empregado, porque eu não tenho empregado na igreja. Você é servo de Jesus Cristo. Você tem que entrar naquele portão ali, é isso, eu estou na casa de Deus, quem manda aqui é Jesus. Aí fica aquela ciumeira. Então Lúcio de Cirene era uma igreja local. O que Barnabé faz? Ele não queria saber. O que Paulo faz? Paulo pode ir, voltar, quando voltar eu abraço, se não voltar mais eu vou orar. Mas ele estava lá na igreja. Era o obreiro da igreja local de Antioquia, sempre. Deu culto de terça, ele estava lá, de quinta ele estava lá, de sexta ele estava lá, domingo ele estava lá, sábado ele chegava às 6 da manhã, saía às 18 horas. Era o cara da igreja local. Lúcio de Cirene nunca se afastou dali, junto da sua igreja, trabalhando na igreja, sabendo que a igreja era de Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever Atos, ele disse: ô Lucas, coloca aí Lúcio de Cirene, coloca aí. Eu creio que cada coisa que é colocada aqui, irmãos, foi o Espírito de Deus que inspirou a fazer. Você crê nisso? Aleluia. Mandaei, ou mandem, como tem algumas Bíblias, não é? Algumas Bíblias têm mandem e outras têm mandaei. Era o nome do quarto indivíduo citado entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia. Quando Barnabé e Saulo foram separados para a obra missionária, sua posição indica um homem de poder espiritual. Não se sabe mais nada sobre ele, além da designação de Lucas como membro da corte de Herodes, o tetrarca. Seu relacionamento com Antipas foi interpretado como Colasso, irmão de criação, criado como, qualquer que seja o significado preciso, era um relacionamento de honra e distinção. No entanto, ele aponta um agudo contraste entre a vida de dois homens. Pode estar relacionado a um Manaém, mais antigo, um essênio, que era amigo de Herodes o Grande. O que eu aprendo com esse camarada aqui? Que esse era um camarada que lidava bem com o evangelho, mas também lidava bem com o poder público, com o governo. Não se esqueça que Herodes não era ninguém mais, ninguém menos do que o rei. Era um homem de política, mas era o mestre da igreja, embora ele não fosse o líder da igreja. Mas ele lidava com isso, lidava com as leis, lidava com o trabalho que servia bem ao pobre, ao necessitado. Porque a gente da igreja esquece uma coisa simples: a gente se apaixona por líderes, mas, irmãos, a base da sociedade é o pobre. É o pobre que limpa o lixo das ruas. É o pobre que faz o pão que você toma café de manhã cedo. É o pobre que dirige o ônibus que leva você para o teu trabalho e traz de volta. É o pobre que é o trabalhador da loja. É o pobre que é o professor da tua escola, dos teus netos. Enquanto o deputado ganha hoje, vou falar aqui do salário de Rodrigo Maia, R$33 mil por mês, mais R$141 mil de ajuda de custo. Legal isso, né? Aí vem aquele infeliz do Jean Willis dizer que ele hoje, como deputado, ganha salário de professor. Aonde, cara pálida? Eu queria ganhar o salário de professor que Jean Willis ganha. Professora de nível superior no estado do Rio de Janeiro, R$1.750 e poucos por mês. Ajuda de custo da professora, vale transporte, quase igual a do Rodrigo Maia, né? Quase igual. Então eu acho que Manaém era um cara que lidava bem com esse intercâmbio entre o poder e o povo e a igreja.
E ele era um homem da igreja, que o Espírito disse: cita o nome desse cara aí, ele não é sem vergonha, ele não é mau caráter, ele não se aproveitou do cargo e nem do parentesco, e nem de como ele vive com a hierarquia do poder. Nunca roubou ninguém. É um homem honesto. Irmãos, eu não sou apolítico. Eu acho que a igreja, ela pode ter representantes sim, desde que esse representante não seja o pastor ou presidente, e que não seja também alguém envolvido em falcatrua. O homem de Deus, ele tem que brilhar na igreja, em casa, na onde ele trabalha. Pode ser no palácio. Por que não pode? Quantos homens da Bíblia trabalhavam no palácio? José, Daniel passou por 3 reinados e não se contaminou em nenhum deles. Daniel trabalhou com Dario, Daniel trabalhou com Belsazar, Daniel trabalhou com Nabucodonosor, e Daniel não se corrompeu em nenhum deles. Então esse homem aqui na igreja de Antioquia, esse cara é muito importante. Não há tempo para explicar tudo que esse cara poderia estar fazendo. Ele era um homem dedicado, designado para tal. Como o reinado naquela época tinha não só monarquia, mas também militarismo, dá a entender que esse Manaém também podia ser um líder militar. O militar é o cara melhor de lidar com ele, porque ele sabe, vai desobedecer no quartel para ver o que acontece. Então o militar é um homem talhado, um homem organizado, um homem ensinado, que respeita quem está no quartel, respeita a sua liderança. Então, na minha concepção, os militares que são membros da igreja eram para ser os mais obedientes, mais respeitosos, porque já aprenderam isso, não precisam aprender na igreja. Manaém é esse cara. Vamos para o último, falar um pouquinho do cara que é o cara, né? Paulo, Saulo de Tarso. A última página aí, falar um pouquinho desse cara. Esse cara, não dá tempo para falar tudo, porque nós já estamos há 3 horas e 10 minutos. Aí diz que ele era de Tarso, da Cilícia, linhagem judaica, cidadania romana. Diremos pouco sobre Paulo como obreiro, porque sua vida, seus ensinos, seu trabalho são bem historiados no Novo Testamento. Então acredito que todos vocês já leram Paulo. Quero falar um pouco da índole. Paulo tinha uma índole indelével e firme. Paulo tinha ele era um homem sincero. Quando ele tem 2 coisas em Paulo que eu acho muito interessante. Eu quero que vocês abram aí Colossenses 4, versículo 7. E o outro abre em 1 Timóteo 1, 20. Pode ler Colossenses, pastor. Irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, pois fará saber o meu estado. Olha o que Paulo diz. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor. Então, quando o obreiro era bom, Paulo elogiava o cara, pastor Zé Carlos, botava o cara lá. Tíquico, irmão amado. O que é que ele está dizendo? Tíquico, como irmão, é amado por todos. Como ministro, é fiel. E como conservo, está no Senhor. Olha que cara. Esse faz parte, pastor, daqueles caras que a gente não sabe muito sobre ele. Mas Paulo disse Tíquico, era tudo isso. Agora, Colossenses 4, 7, pastor João já leu. Agora 1 Timóteo 1, 20, lê aí. Esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo era assim. Ele saía da água para o vinho, do vinho para a água, de uma hora para outra, 1 minuto. Do mesmo jeito que ele elogiava, ele também, mas aquele outro não vale nada, aquele é safado, já jogava pesado. Esse tipo de obreiro que a igreja não está acostumada com ela, porque ele acostumou com aquele obreiro que foi criado na geração passada, que o pastor sabia que o marido batia na mulher, pastor João, ela vinha para a igreja com o olho roxo, aí ele dizia: irmã, pastor, escorreguei no banheiro. Mas o pastor sabia que foi o marido que bateu nela. Mas o marido belíssimo.
Aí o pastor não fazia nada. O pastor sabe que o obreiro é um sem vergonha. Eu já ouvi pastor presidente dizer assim: o irmão fulano, irmão, como um servo de Deus, ele é uma bênção. Está lá no alto, a vida espiritual abençoada. Mas pastor João, a vida material dele toda enrolada. Deve a todo mundo. Nem sei, irmão, coitado dele é um salafrário sem vergonha, um mau caráter. Como é que tu vai falar língua estranha na igreja, profetizar e ser caloteiro fora dela? Presta atenção, cara. Você tem que ser obreiro sério. Quem é caloteiro não pode falar em língua estranha, não pode profetizar. Vai profetizar para você mesmo, cara. Paulo disse isso: e tu que ensina os outros e não ensina tu mesmo? Como é que você vai bater na tua mulher e vai chegar na igreja e pregar e dar glória a Deus? Não pode, cara. Bateu na tua mulher, tu bateu em você mesmo. Eu gostaria de um dia ter autoridade para toda vez que eu achasse um marido que batesse na mulher, a juntar uns 4 caras bons. Não, vamos dar um sacode nesse cara para ele ver se é bom bater nos outros. Cara, ele não ia bater mais em ninguém. Pode ficar certo disso. Porque lá fora ele fala igual um leão. Mas quando chega perto dos caras, como é que ele faz, Fábio? Igual um gatinho. O que é que Paulo disse? Alexandre e Mineu eu entreguei para Satanás, porque são fofoqueiros. A palavra original é essa: murmuradores. Graças a Deus que nos obreiros aqui da Logos não tem fofoqueiro nem murmurador, né? Hein, Márcio? Com certeza. Fofoqueiro. Meu irmão, se você é fofoqueiro, vamos fazer igual a Isaías, pedir para pegar uma brasa lá com a tenagem no trono de Deus e tacar nessa língua aí, para ver se era melhor um pouquinho. A churrasqueira toda. Uma brasa não resolve não, né? Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Paulo escreve algumas cartas. A de Colossos eu escolhi porque eu amo essa carta. Era uma grande cidade, Frígia, na Ásia Menor. Paulo passou pela Frígia na segunda viagem missionária e na terceira. Afirma a todos da Ásia que ouviram o Evangelho. Certamente isso foi durante os 3 anos de Paulo em Éfeso. Ásia aqui é a província romana da Ásia, onde hoje fica a Turquia. Ora, como já vimos, Colossos ficava na dita província. Paulo mesmo não fundou o trabalho em Colossos, mas certamente ele cuidou da sua fundação por meio de seus obreiros, e é certo que ele tinha irmãos conhecidos lá. Paulo estava preso em Roma quando escreveu aos Colossenses, no final da sua primeira prisão, ali por volta do ano 61. Outras epístolas que ele escreveu nessa ocasião: Efésios, Filipenses e Filemão. Então 4 cartas Paulo escreveu na cadeia, quando ele estava preso na prisão domiciliar em Roma. Então na sua primeira prisão, Paulo sabia por Deus que seria solto. Na sua segunda prisão ele conseguiu vencer na sua primeira defesa, mas não na seguinte. Mas na segunda prisão ele escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então Paulo escreveu 7 cartas na cadeia. 7 cartas preso. Os presos de hoje são chefes de gangue dentro do presídio. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Aqui do outro lado eu coloco aqui as evidências de que Paulo esteve preso 2 vezes. Na primeira vez, na primeira prisão, Paulo, ao chegar preso em Roma, foi recebido publicamente e gozava de certa liberdade na residência alugada onde morava e onde pregava, era procurado e visitado. Foi aqui que ele ganhou Onésimo para Jesus. Da carta de Filemão, Onésimo roubou Filemão. Filemão era o líder da igreja local, era o senhor, e Onésimo era escravo. Onésimo roubou Filemão, viajou para Roma. E o paradigma é que Onésimo era um livre preso e Paulo era um preso livre. Olha a diferença que o Evangelho faz numa pessoa. Onésimo roubou Filemão, foi para Roma, uma grande metrópole. É a mesma coisa do cara fazer um roubo aqui no Farrulha e ir morar em Nova York. Quem vai achar esse cara? Mas lá em Roma, Onésimo não dormia.
e ele soube que Paulo estava preso. Ele visitou Paulo. Paulo orou por ele. Ele creu em Jesus. Paulo disse: e agora? Imagina Onésimo conversando com Paulo, dizendo: e agora? Paulo disse: tu vai voltar para Colosso. É isso? Filemão vai me prender, Filemão vai me matar, eu roubei o cara. Não, ele não vai fazer nada com você. Eu vou dar uma carta a ele. Vou mandar uma carta. E Paulo escreve e diz: olha, Filemão, recebe Onésimo como se fosse eu. Se ele te dever alguma coisa, tu bota na minha conta, porque você deve a mim até a vida, porque eu ganhei você para Jesus. Então, Onésimo, Filemão, era filho na fé de Paulo. E o chefe, Onésimo volta sem dinheiro, e era costume local. Filemão recebeu Onésimo, botou uma bacia com água para Onésimo lavar os pés, deu toalha a Onésimo, deu dormida e comida, coisa rara, e perdoou a dívida. Coisa linda. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Onésimo. Mas através de quem? Do grande e velho Paulo, o grande obreiro do Senhor. Na segunda prisão ele chegou em Roma, totalmente desconhecido, abandonado, evitado, chegou algemado. Deus usou um crente chamado Onesífero, que juntamente com sua família procurou o apóstolo até encontrá-lo. Paulo pronunciou uma bênção sobre Onesífero: quem ajuda os obreiros do Senhor será ajudado por Deus. Meu irmão, minha irmã, o que você fizer de coração por um obreiro do Senhor, Deus está vendo isso. Na segunda prisão, Paulo foi morto, porque Nero era um homossexual e o império dele estava caindo. Ele tinha matado a mãe, o desprestígio dele estava embaixo, estava numa queda. Se fosse medir o índice de popularidade de Nero, estava pior do que o do Temer, estava bravo. Aí ele tacou fogo em Roma e disse que foi os cristãos. Como o líder dos cristãos era Paulo, alguém tinha que pagar a conta, ele mandou. E Paulo foi decapitado na cidade de Óstia. Só que Paulo podia dizer: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me falta agora a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Algumas evidências da Bíblia nos mostram que Paulo nunca foi curado da cegueira quando viu Jesus. Leia, por exemplo, Atos 9, 17 e 18. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. A ideia aqui é o seguinte: quando Paulo viu Jesus, Jesus brilhou como o sol do meio-dia. A retina dos olhos de Paulo queimou. Os olhos ficaram escuros. Quando Ananias ora por ele, cai dos olhos escamas, aquela retina queimada. Ele volta a ver, mas muito pouco. Recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, mas não recuperou 100%. A partir daí, Paulo passa a ter problemas. Olha o que ele escreve na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Leia, por favor, Gálatas 4,15. Coloca aí. Que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo está conversando com os Gálatas, dizendo: o que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês não são mais alegres. Vocês estão se levando pela heresia. Eu sei que vocês gostam tanto de mim, que, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos de você para dar a mim. Por que eu preciso dos olhos dos outros? Porque eu enxergo
Paulo. Se fosse hoje, Paulo precisaria de um transplante de córneas. Agora lê o mesmo livro, capítulo 6, versículo 11. Veja com que letras grandes eu estou escrevendo do próprio punho. Por que alguém escreve com letra grande? Hoje tem a Bíblia ultra gigante. Bíblia gigante. Por quê? Não é o caso da irmã Denise, mas algumas pessoas começam a ler e depois faz assim. Aí não dá mais. Aí tem que usar o óculos. Significa que a vista está. Aí cada vez mais as editoras estão fazendo Bíblias com letras grandes. Daqui a pouco tem que ler a Bíblia do púlpito, que é a grandona mesmo. Vede com que grandes letras. Paulo está dizendo o quê? Eu não consigo enxergar direito até agora. Romanos 16, 22. Olha o que ele vai dizer aí. Então, em quase todas as cartas, Paulo mostra que ele tinha um problema para enxergar. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Paulo tinha um amanuense, alguém que escrevia para ele. Ele ditou a carta aos Romanos e Tércio escreveu. Por que alguém precisaria de um amanuense? Principalmente quando você está falando de coisas pessoais. De coisas pessoais. Então você precisa que alguém escreva para você, que alguém fala, porque você não enxergava bem. E 2 Timóteo 4,11. Alguns detalhes que é bom a gente ver. Eu quero fechar isso aí, mas bota aí. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. O que ele está dizendo aí? A dificuldade dele andar sozinho. Ele não podia, ele sempre estava acompanhado de alguém. Só Lucas. Lucas era uma espécie de médico particular de Paulo e de Pedro. Ajudou muito, ele disse, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traz ele também, que ele é o único ministério. Então Paulo, em toda a sua vida, ele defende a ideia de que ele precisava de alguém que o ajudasse, de alguém que lesse para ele, de alguém que escrevesse para ele. Ele viu Jesus e eu não tenho dúvida, mas muitas vezes ele orou e ele não conseguia. A Bíblia diz várias vezes a dificuldade de Paulo. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte: um camarada com quase 30 e poucos anos, 35, 36 mais ou menos, quando aceitou Jesus, ele trabalha 30 anos somente, morre com 37, com 67. Então ele trabalha 31 anos. E em 31 anos o cara escreve 13 epístolas, faz várias viagens missionárias. Eu não sei quanto aos teólogos de plantão, tem muito teólogo interessante aqui, né? E a maioria acha que Paulo não escreveu Hebreus. Eu não faço parte desse time. O cara, para escrever Hebreus, tinha que conhecer profundamente o conceito judaico. Eu não vejo outro cara. Dizem que foi Barnabé. Eu não acho. Eu acho que ninguém tinha a competência de Paulo para escrever a carta aos Hebreus. Os católicos já entendem que foi Paulo, mas os evangélicos não aceitam isso ainda. Se não foi Paulo, foi alguém muito chegado a ele. Há uma teoria, fala, professor. Eu investiguei muito alguns tipos de vício de linguagem do Paulo. O Paulo usa em quase todas as epístolas dele uma simples palavra, ora pois então. E dela, em Hebreus, você encontra muito isso. Eu não fui pesquisar muito, mas eu queria que você visse aí na carta que Paulo escreve a Filemão. Leia aí comigo, Filemão 22. Quem puder, leia. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que
O cara que escreveu Filemão estava preso. Espero que vocês orem, porque por vossas orações eu serei substituído, restituído. Agora veja o cara que escreveu Hebreus, capítulo 13, versículo 19. Olha as palavras. Pode. Rogo-vos com muito empenho, e assim passais, a fim de que eu seja restituído mais depressa. O cara que escreveu Hebreus também estava preso. E usa as mesmas palavras. Então, na minha concepção, Paulo aprendeu muito durante sua vida. E aí eu me pergunto todo dia, eu tenho em casa 22 biografias de Paulo, já li todas elas, mas a melhor delas é a escrita por um ex-padre brasileiro chamado Humberto Roden, e ele escreve Paulo de Tarso. Irmãos, nenhum de nós obreiros hoje do século XX, com tecnologia, com WhatsApp, com Face, com sistema de TV e computador, nenhum de nós fez a metade do que Paulo fez, quase cego, sem nenhuma dessas coisas modernas para usar. Porque Paulo dedicou a vida dele exclusivamente 24 horas por dia para servir ao Deus da glória e para dar a vida dele pela igreja, como um homem sério, como um homem pregador, como um homem ensinador, como um homem que tinha um grande amor. Eu queria que cada um de vocês tivesse 10% do que Paulo tinha. 10%. Igreja para Paulo era uma coisa extraordinária. Crente para Paulo valia mais do que tudo. E a palavra de Deus para Paulo não questiona. Eu fico hoje vendo esses mequetrefes, cara. Desgraçado, nunca levou uma pedrada. Paulo foi jogado no lixo, todo quebrado. Desgraçado, nunca levou uma cusparada na cara. Jesus levou mais de 200. O cara nunca fez um sacrifício sequer. Nós vimos o orador de ontem dizer aqui que Paulo, a igreja primitiva, Paulo e Barnabé, 16 mil quilômetros. O cara falou, né? 16 mil quilômetros. Irmãos, hoje a gente tem carro. Muitas pessoas que estão aqui na igreja nunca sofreram nada e reclamam, pastor Moisés, só sabem reclamar. Irmãos, eu tenho que agradecer. A minha frase predileta é: eu estou melhor que eu mereço, eu não mereço nada, Deus me deu coisa demais e eu estou agradecido a Ele. Mas sei que eu sou errado, eu faço coisa errada, eu queria nunca fazer, mas não tem jeito. Eu espero que vocês entendam isso, irmão. Nós estamos hoje numa igreja que é berço de ouro. Eu já congreguei em igreja que o banco, pastor Zé Carlos, era tábua de 30 sem encosto. Se tudo caía. Já trabalhei em culto que a luz era a luz de lampião. Meu irmão, eu fui dirigir culto na terra. Pastor Quintela, ele saía daqui para Santa Dalila. Daqui para Santa Dalila. Santa Dalila é quase Suruí. Para dirigir ceia. Meus irmãos, hoje nós estamos no paraíso e reclamam. Obreiros e diaconisas, diácono nosso que só vem na igreja na ceia, só na ceia, e acha que está certo. Eu acho que quem vem na igreja só na ceia tem que ser desligado do ministério. Quer ser membro, seja, que tu vier, amém, se tu não vier também não sinto nem falta. Agora no dia da ceia está aqui todo empetigadinho, todo arrumadinho para ele servir ceia. Não, nem sempre deve tomar, quanto mais querer vir na igreja para servir. Se você não vem em culto nenhum, só vem na ceia. Ele acha que tomando ceia vai para o céu?
Não vai não, meu filho, vai para o inferno. Com a raiva, com a mágoa, com o ressentimento, com a vida que se leva. É graças a Deus, né? Então, irmãos, esse é o grande problema nosso. O cara mora aqui do lado, o cara tem tudo, o cara não vem na igreja. Irmãos, eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu sei que a Jurema fala toda hora que eu não venho quinta-feira na igreja. Ela sempre fala, tu vem? Você vem quinta-feira, vem? É feriado, você não vem quinta-feira? Não, não vem não. Ela está ali me olhando, eu sei que ela fala. Ela é a única que cobra. Ela não sabe que quinta-feira eu dou aula até 10 horas, eu trabalho, eu fico cansado. Se eu não descansar, eu não vou ter tempo nem para namorar, irmã. Ela vai me trocar, porque, poxa, é difícil a coisa em casa. Mas não é? Eu tenho que ter um tempinho para dona Ana, gente. Fica vermelha não, mulher. A gente tem neto, o pessoal não acha nada não, né? Não é? É verdade, é. Os maridos têm que ter um tempinho para as esposas, não tem, pastor Moisés? Tem que ter, cara. Um tempinho para conversar, para namorar. A gente está já com a idade, mas a gente gosta de namorar, de conversar, de estar junto. É claro, né? Senão, acho que o pessoal pensa que a gente é pastor 24 horas, não. Tem hora que eu sou o marido da irmã Ana, né? Oh. Tem que ser. Aí, tá mandando pra tu anotar isso aí, eu não sei porquê, mas ele tá falando. Aí tu depois tu. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente é ser humano, igual qualquer outro. Eu falo que o pastor não é anjo, pastor João, porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem que ter uma vida espiritualizada. E quem falou que namorar não é espiritual? Fala aí, pastor João. Você que trabalha com casais. Namorar é espiritual, irmão. Faz parte, Deus fez isso. A Bíblia diz, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Ora, meu Deus do céu. Aí os caras não querem. Tem que visitar. Fala muito disso. Vamos encerrar. Olha só, gente. Eu fechei a apostila falando aqui dos companheiros de Paulo. Paulo teve alguns companheiros. Então isso é para você ver que a vida, ela é espiritual, mas ela também é material. Agora tudo que você faz de marido e mulher é santo, irmão. Sexo é santo. Eu não sei quem inventou essa história que sexo é pecado. Eu já participei de igreja, de palestra, que o pastor contou que o presbítero, me desculpa aí os presbíteros, tem o Hudson ali, tem o Fábio, o Márcio, o Kleber. Os presbíteros daqui são todos inteligentes, né, Márcio? Né, Kleber? É ou não é, Kleber? Não, mas ele pode falar, então já passou já. Já passou. Ele tinha que estar aqui de manhã para ver as perguntas que o colega dele fez, excelente, inteligente, tem que ver. Hoje ele arrebentou. Mas irmãos, prestem atenção. O irmão dando a palestra lá, esse eu ouvi falar. O presbítero acabava de namorar, se ajoelhava na beira da cama. Jesus me perdoa. Presbítero, né? Ó, presbítero. O Kleber, ele não faz isso, porque ele já tem 3 filhos, um atrás do outro. Não vai pedir perdão mesmo. É, Kleber. Ele não tem tempo para pedir perdão. Coitado. Então, ainda bem que a irmã Rose não está aqui, senão ela ia depois ficar zangada comigo. Mas vocês estão entendendo, gente? Então a vida é essa, a gente tem que ter obreiro, seriedade, firme em Jesus, mas também viver a vida comum do lar. A vida comum do dia a dia. Gostar de comer bem, mas para comer bem tem que comprar coisa gostosa para a Dona Maria fazer, né? Ou então ajudar ela também, gente. Tem que ferir isso, pensar nisso. Eu sou um péssimo marido nessa área.
Eu não ajudo que eu não sei, mas eu pago para fazer, né? Eu pago, bota aqui lá, não lava roupa. Alguém vai lavar, leva para restaurante. São Jesus mesmo. Aí, domingo não faz comida, vê se pode negócio desse. Eu tenho certeza que algumas esposas querem que os maridão lembrem disso também, né? Domingo, ó, leva a Dona Maria para jantar fora, almoçar. Só vou pedir uma coisa: não leva a esposa para almoçar no restaurante do Garotinho, porque é R$2, pelo amor de Deus. Pastor, não tem mais não, cara. Eu acho que o negócio hoje aqui está complicado com os presbíteros. Eu fiz na turma de integrização, tinha uma irmã que me procurou lá. Eu até falei, que ela tinha um problema, que ela falou o seguinte: no dia de ceia, o esposo dela é presbítero. Não queria namorar. Pastor, é pecado? Eu falei, não, irmão, o sexo entre casal, ele é santo, ele é saudável, pode sim. Aí eu falei, irmão, eu não posso falar com ele, não é da nossa igreja não. Mas conversa com o pastor dele para orientar. E ela falou assim, não, eu sou foguenta, pastor. Presbítero, Jesus. Ele estava apenas aconselhando e mandou falar com o pastor dela, sem problema nenhum. Vocês estão entendendo, irmãos? O que o pastor Moisés está falando é muito sério. Tem algumas igrejas por aí que na semana da ceia não pode namorar. Eu já participei disso. Eu já fui presbítero, fica tranquilo, que eles falam isso dos presbíteros, pode ser, pastor também é presbítero, tá? Está escrito lá por Paulo, por Pedro. Eu fui dar um estudo na igreja e depois o irmão me procurou, pastor, não dá para ficar aqui não. Eu falei, o que houve, irmão? É que aqui é o seguinte, na semana da ceia, a ceia é domingo que vem, então da segunda até domingo não pode namorar, só depois da ceia. Aí ele falou, só tem um problema. Uma semana eu trabalho de dia. Aí quando eu trabalho de dia eu estou em casa à noite. Só que aí é a semana da ceia, não dá para namorar. Aí na outra semana eu trabalho de noite, estou em casa de dia. Mas lá na minha casa é eu, minha mulher, meus filhos, minha sogra. Aí de dia não dá para namorar. Aí eu fico 15 dias, pastor. Eu falei, irmão, troca de igreja, é melhor. Você continuar aí, vai dar um problema sério para você, né? Então tem pastor que é assim, irmão, não tem nada a ver. A vida nossa em Cristo Jesus. Marido e mulher, se quiser orar, tem mulher que vai chegar em casa, pastor, marido, fui lá na oração, a irmã Glória falou que tem que fazer jejum de 40 dias. Ih, irmã Glória, não fala isso não, irmã Glória. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: o corpo da Denise é do Moisés, o do Moisés é da Denise. Pode chegar em casa e dizer, ó, a irmã Glória falou que é 40 dias, mas ela vai dizer, não, minha filha, não tem nada disso não. Você entendeu? Porque muitos casamentos já tiveram problema, né, pastor João? Ele disse que vai separar para a oração, tem que haver acordo dos dois. Acordo dos dois. Tá errado. Gente, tem 20 minutos para as 4 horas, eu vou parar. Pastor Zé Carlos, pastor Moisés, me ajuda aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar esse pedaço dos companheiros de Paulo. Vocês lêem em casa muita coisa. Eu acho que valeu a pena a gente desanuviar um pouquinho, pensar um pouquinho em Deus. A igreja é boa, mas nós não podemos ser fanáticos. Eu queria pedir a Jurema ou Isis. Não, mas tinha um rapaz para ir com ela buscar uma caixa
CPAD que está lá na minha sala, traz lá para cá. É pesada, vai lá com ela, Márcia. Está aberto? Está aberto. Alguém vai fazer pergunta? Escrever não vai fazer? Então passa para cá. Vê se tem pergunta aí, escolhe as perguntas, passa para o pastor Zé Carlos, ele vai ler para mim aqui. Obrigado, pastor. Agora é perdido. Aliviado agora. Cadê os diplomas? Ih, tem que assinar. Já pode começar, professor? Bom, não tem nome daqui. Quem perguntou? Quem perguntou foi ele. O que é a Epístola de Inácio é considerado um livro apócrifo? Essa é a primeira pergunta. O que é a Epístola de Inácio é considerado um livro apócrifo? E a outra é: o livro ou escrito de Atos de Barnabé, escrito por João Marcos, é considerado apócrifo ou está mais para ser uma continuação do livro canônico de Atos? Olha só, irmãos. Primeira coisa, tem que saber o que significa apócrifo. Apócrifo nem sempre é falso. Apócrifo pode ser um livro que não foi inserido no cânon, tá? Mas não quer dizer que ele é falso. Às vezes é um grande livro de história, como é o livro dos Macabeus. E apócrifo pode ser algo que foi falsificado por alguém. Então tem que ver qual é a questão. A Epístola de Inácio, considerada um livro apócrifo, para alguns sim, mas para outros não. Então tem alguma coisa interessante. No livro escrito dos Atos de Barnabé, escrito por João Marcos, é considerado apócrifo, está mais para ser uma continuação do livro canônico de Atos. Não, acho que não chega, mas é a citação. Quando a citação, mesmo que seja num livro que não faz parte do cânon sagrado, mas quando o nome da pessoa é uma pessoa que realmente tem existência, ela nem necessariamente, é claro que o livro de Barnabé, ele é um livro considerado apócrifo, né? A Epístola de Inácio não, mas não significa que o nome que está ali seja todo ruim, pode ser uma coisa verdadeira, como é o caso de alguns outros livros. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela cita muitos livros que sequer foram achados, mas isso não quer dizer que eles não existem ou não existiram, né? Às vezes não chegou para nós. Então acredito que a citação ela é feita simplesmente como um fundo histórico e não como uma coisa que seja considerado exatamente. Tem mais alguém? Uma pergunta? Acabou já? Fala. Ganhou mais 6 aí. Quer saber, isso é importante, gente. As perguntas dele foram no jornal. No jornal, hein? Só de 10. Ele merece botão. Jornal. Um dia. Hierógrafo, isso aí? A fé da igreja foi banalizada, é isso? É isso? Foi banalizada e transformada numa o que, Fábio? A fé da igreja foi transformada numa filosofia em muitos lugares, e a igreja perdeu a sua alma ou a sua essência. Como retornar a milhares de anos atrás, na época da igreja de Antioquia?
Eu acho o seguinte, a fé da igreja não foi mexida e nós não precisamos retornar à fé de Antioquia. Mas a fé de Antioquia serve de exemplo para nós. O problema da igreja hoje não é a questão de fé. Eu acho que a fé da igreja hoje, em alguns casos, ela é até maior. O que acontece com a igreja hoje é a teologia. A teologia, principalmente a prosperidade, onde tudo na igreja é dinheiro, a gente esquece os ensinos dos pais da igreja. Tertuliano disse: nada no reino se consegue com dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas não estão aprendendo isso. E descobriu-se uma coisa interessante: é fácil viver com a fé dos outros. Então o problema não é a fé da igreja. O problema é que a igreja se encanta. E os irmãos e as irmãs, principalmente, eles gastam dinheiro, trabalham o ano inteiro juntando dinheiro para pagar pregador na festa deles. Então a gente patrocina o mercado da prosperidade. O ministério da Igreja Batista Renovada, a convenção da Igreja Batista Renovada baixou uma sugestão que está no estatuto deles. Foi uma alteração que foi feita agora em 2017, no início do ano, proibindo todas as igrejas ligadas à Convenção Batista Nacional de pagar a cantor e a pregador. Está definido isso lá. Eu acredito que com o passar do tempo nós vamos tomar atitude. Poucas igrejas igual a nós, que igrejas grandes, elas pagam porque entra muito dinheiro. Eles nem sabem o que fazer com aquele dinheiro. Então eles patrocinam esse mercado. Mas quando o governo tomar providência e começar a cobrar imposto da igreja, porque isso vai acontecer, os caras vão parar de pagar esses pregadores e de patrocinar esse mercado de prosperidade. Então a questão não é a fé. A fé hoje, nos casos, é até maior. Os caras creem na toalha do suor fedorento do Valdomiro. Os caras creem nas doutrinas absurdas que eles ensinam aí. Os caras creem nas curas de caroço do R.R. Soares. Então o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, eles têm uma fé robusta. E infelizmente eles não têm sabedoria. O que não acontece hoje é ensinar a ler a Bíblia. Nós temos pastores na Rádio Melodia dizendo para o povo que o que eles têm que saber da Bíblia é o que ele lê domingo à noite na igreja, porque a Bíblia é um livro muito difícil. Num veículo de comunicação que tem 100 mil evangélicos por segundo ouvindo a Rádio Melodia. Eu não posso impedir o povo de ouvir Rádio Melodia, mas é como quem vai no fast food. Em vez de fazer um almoço sadio, ele come hambúrguer. Paciência, só lamento por ele. Mas tem muita gente que escuta mais o debate Melodia do que o que é ensinado na igreja. Esse é o problema da igreja hoje. A segunda pergunta do Fábio é: obreiro em santidade ficou no passado? É coisa de crente fanático? Uma coisa é o fanatismo, outra coisa é a santidade. O crente... Mais uma aqui, ó. O crente em santidade, o obreiro santo, deve sempre haver, nunca vai deixar de existir. Tem muitos crentes da igreja que levam a Bíblia a sério, que são sérios, que creem na palavra, que são espirituais, mas não espiritualizam tudo. Então o crente do passado, eu acho que ele tinha menos atrativos, Fábio. Ele tinha menos futebol, ou não tinha futebol, ele tinha menos carnavais, ele tinha outros tipos de atração. E o que era importante para o crente do passado era ter vestido, ter comida e uma casa para morar, mais nada, que a maioria não tinha. Hoje não. Hoje o cara tem a diversão dentro de casa através dos canais de TV. Hoje ele tem festa em tudo que é lugar. Ele tem muito atrativo. Então eu acho que o atrativo tirou um pouco, ainda mais o ensinamento sem nenhuma seriedade, onde se aceita tudo, leva a isso que você falou aí. Mas fanatismo não. Eu acho que tem obreiro fanático? Tem. Mas o fanático a gente percebe que ele também não é um cristão sério. Ele é só um fanático. Então nós temos que ter cuidado com os dois extremos, fanatismo e liberalismo. O crente verdadeiro, ele procura o equilíbrio. O equilíbrio é Bíblia.
procurar um equilíbrio bíblico e não pular nem para o fanatismo, nem para cá. Porque o cara fanático, ele odeia do mesmo jeito que o cara liberal. O fanático, se você não fizer o que ele faz, não vestir a roupa que ele veste, não tiver o cabelo que ele tem, não andar com a calça que ele anda, você não vale nada. Esse é o fanático. Tem que vestir aquele vestidão, não fazer isso, não fazer aquilo, o pastor não pode isso, não pode aquilo, não toma Coca-Cola, diz que Deus está lá, isso é um absurdo, né? Tem irmãs aí do círculo de oração, que eu acho que não é o caso da irmã Glória nem da irmã Ana, mas tem irmã de círculo de oração aí que anda com o lado dela com Gabriel e Miguel. Eles vão na igreja, entram na igreja e Gabriel e Miguel ficam lá fora. Depois elas vão lá, abrem, pode entrar, vai ali, abre, pode entrar. Quem é? Gabriel e Miguel. Os anjos ficam lá fora, os anjos são tão obedientes a elas. Isso é fanatismo. Absurdo. Mas aqui a gente não sabe disso. Mas a igreja precisa encontrar um equilíbrio, que não existe. E a questão financeira? A questão financeira é muito problemática, porque o pastor hoje vive numa mordomia que a maioria deles não tem disposição para trabalhar, ou não sabe trabalhar. E outros obreiros da igreja preguiçosos e mentirosos ficam vivendo hoje, que hoje qualquer congregaçãozinha aí, que você vai lá dar uma palavra terça, quinta-feira, te dá 200, 300 reais. Se o cara arranjar umas congregaçãozinhas dessa para pregar segunda a sábado, não precisa ser padeiro, né, meu amigo Cléber? Basta ir lá na igreja pregar, falar a minha glória de estranha, falar mal do pastor da igreja, tu já está bem, cara. É verdade. Isso ele está falando por baixo. Não é 300 não. É 1.500, R$2.000 por dia em cada igreja. Conheço gente que está vivendo muito bem nisso. Essa pergunta aqui ele mandou dispensar, pastor, que é apenas um comentário pessoal, é uma afirmativa, não é uma pergunta propriamente dita. Gente, eu vou assinar aqui esse certificado para entregar, pastor Moisés. Vai entregando aqui enquanto eu vou assinando. Nós temos